Boa tarde, Ciência C! Estamos aqui hoje com as maravilhosas, a minha amiga de sempre, a Val, a Joy e a Camila, a nossa convidada especial. Boa tarde, gente. E viemos trazer hoje um pouquinho da essência da Camila, com ferramentas, com o próprio ser que ela é, para tocar o coração de cada um, uma sementinha aí. E a Camila vai começar falando um pouquinho sobre ela, o que sentir. O bate-papo aqui é livre, é tudo nosso. Sim. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje. E eu até perguntei, né, pra Val, falei, mas o que a gente vai falar, né? Por onde a gente começa? Qual que é o tema, né? Acho que eu não pergunto qual que é o tema. Qual é o tema? E acho que aqui não tem essa, né? Isso que eu achei bacana do podcast de vocês. Porque quando a gente deixa o coração falar, às vezes as coisas fluem e sai melhor do que se a gente tivesse planejado, né? Sim, então, verdade. Achei muito legal. É um bate-papo de amigas. Exatamente, estou adorando. De coração, colocar o coração pra fora mesmo, de verdade, é isso. Ai, que ótimo. Então, depois surge o tema, a gente coloca o tema, mas é conforme o universo manda, não é nada programado. Porque tem coisas na vida da gente que a gente programa e não dá certo, então... Exatamente. Perfeito. Legal. Fala um pouquinho. Isso. Vamos lá. Fala um pouco de você, assim, como você iniciou essa jornada sua de, digamos assim, de busca de lei de atração, de ativar toda a energia que você sabe que você é capaz de ter. Como começou para você? Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. Bom, primeiramente eu sou a Camila, né? Tenho 30 anos e sou daqui de Sorocaba. Conheci a Joy e a Val recentemente num retiro espiritual. E para quem me conhece, né, eu contei um pouquinho da minha história para elas, mas eu trabalho hoje praticamente em 3 negócios simultaneamente. E mesmo assim eu consigo ter tempo para organizar as coisas do dia a dia, ser feliz, aproveitar, viajar, descansar. Isso é verdade. Dá para fazer tudo, né? Acho que tudo é questão da gente se organizar, planejar. E ano passado, não, em 2021, na verdade, sim, gente, minha vida inteira passei por muitas provações, né? Se eu fosse contar aqui pra vocês, esse podcast ia levar... 2 dias é pouco. Acho que uns 20 anos, né? Eu passei por muitas provações, né? Tipo, desde a minha infância, adolescência, depois no mercado de trabalho, chefe abusivo, depois no relacionamento tóxico. Então, assim, passei por muitas coisas que só foi me tornando mais forte, né? Uma pessoa cada vez mais forte. Mas eu confesso que lei da atração, essa questão de você ser mais grato, essa questão de você conseguir co-criar, né? Não sei se o público que vai estar vendo esse vídeo sabe o que significa essa palavra, mas depois as meninas podem te ajudar melhor nessa compreensão. Mas assim, gente, tudo que eu aprendi foi recente. Foi recente e foi necessário para mim, veio na hora certa. Porque às vezes eu peguei... Gente, sem brincadeira, na adolescência, eu comprei um livro, que é aquele livro O Segredo, e eu amo ler, tá? Desde pequenininha eu amo ler, sempre devoro os livros, pego na mão e devoro. E na adolescência eu comprei o livro O Segredo. E geralmente eu sou muito ansiosa, então tudo que eu compro eu já pego, já leio, já abro na hora, já começo a ler e já quero saber o final da história, né? E eu, por algum motivo, eu guardei esse livro. Guardei na minha estante, ficou lá. E só no ano passado, eu arrumando minha prateleira, falei, gente, que esse livro aqui que eu não li ainda. O que tá fazendo aqui? Eu não tinha a menor ideia, gente. O Segredo eu achei que era alguma coisa de mistério, sabe? Entendi. Eu achei que era, sabe, suspense sobre e o que tal. falava de verdade. Eu não tinha a menor ideia. Mas vamos lá, só para vocês entenderem um pouquinho por que foi legal ser nesse momento, tá? Então, em 2021, depois de várias profissões que eu já passei durante a minha vida, acho que eu passei pelo pior momento da minha vida. Para quem perdeu alguém na pandemia vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas a pandemia, para mim, não foi o problema, tá? Eu já era empresária nessa época, né? Tenho 2 empresas hoje, mas eu já era empresária na época da pandemia. Tive que lidar com todas as dificuldades. Na época eu tinha uma empresa, uma agência de turismo. Então, imagina, uma agência de turismo na pandemia, gente, foi uma das áreas mais afetadas. Não tinha o que vender, não tinha o que fazer. Mas mesmo assim eu fui atrás, corri, aquela história, né, que ou você chora ou você vende o lenço. E eu falei, que lenço é esse que tem que vender, né? Então eu fui atrás, descobri o meu lenço, comecei a vender. Então assim, a pandemia não foi um problema para mim nesse quesito, tá? Só que tem coisas que a gente tem controle
e tem coisas que a gente não tem controle. E eu só me dei conta disso em 2021. Porque até então, gente, todos os meus sonhos eu tinha realizado. Todos. Todos, todos, todos. Porque eu sempre fui atrás. E não é porque eu conheci a lei da atração, não. É porque eu era batalhadora. Era de você mesmo. Eu era muito determinada. Tudo que eu queria, eu ia atrás. E uma coisa que eu gosto de falar é, se você não está satisfeito, né, com a sua vida atual, mova-se. Né? Faça alguma coisa para sair. Eu fiz isso a minha vida inteira, né? Não tava feliz morando na casa dos meus pais, beleza, vamos estudar fora então. Você falou que foi com 16 anos que você saiu de casa? 17 anos 17 eu fui morar fora. Você se emancipou? Me emancipei com 16 porque eu já queria lição, aprender, né, a ser independente. Olha que lição. E aí, então assim, aí tava num relacionamento, né, tóxico, beleza, termina, parte pra outra. Ah, não tá feliz aqui? Tá bom. Até cheguei a mudar de país. Né? Cheguei a morar um tempo na Inglaterra. Como você então, mesmo coloca, né? Você não é uma árvore, né? Você não é uma árvore. Você tem que se mover, né? Então, se você não tá feliz, se mova. E eu sempre fiz isso, tá? Sempre fiz isso. Então, por isso que eu conquistei muitas coisas. E hoje eu não falo mais que eu realizei todos os meus sonhos. Porque depois eu fui entender que o sonho é contínuo. Não tem essa, eu tenho 5 sonhos, acabou. Sim, isso. Não, todo ano eu tenho novos sonhos, né? Isso que é legal da vida. Muito legal. E aí chegou 2021, né? E aí a pandemia pegou a gente de jeito, né? Muita gente perdeu familiares, perdeu emprego, perdeu o imóvel que estava. E eu fiz parte, né, dessa turminha aí, então eu sei, tenho propriedade para falar o quanto é dolorido, porque a gente perder emprego ainda, ok, você vai lá dar um jeito. Mas eu perdi a minha irmã, né, mais nova, e eu perdi o meu padrasto simultaneamente. Desafiador. E na mesma época, minha mãe estava com Covid, né, enquanto eles estavam internados, a minha irmã mais velha tinha acabado de, né, estava quase tendo um neném, então ela estava ali nas fases finais da gestação dela, ela não podia ir no hospital, não podia sair de casa, e também estava com Covid. Então, assim, ninguém podia sair de casa, eu não podia ir lá ficar com minha mãe, não podia fazer nada, eu era a única que estava boa, né, de saúde. Depois eu falo essa questão da saúde, mas, gente, eu não peguei nada nessa pandemia, e por muitos anos eu nunca tive nenhuma infecção, nada, gente, vírus, parece que nada pega em mim. Amém. Mas eu vou contar por quê, tá? É tudo questão da gente se cuidar também. Perfeito, estamos aqui. Mas, assim, aí aconteceu isso, né? Perdi, e, gente, perder minha irmã, pra mim, foi uma das piores coisas, porque a gente era muito amiga, sabe? Eu morava perto de casa, e qualquer probleminha que eu tinha, eu ligava pra ela ia em casa, e a gente se ajudava, e a gente tinha muita coisa em comum, a gente se entendia, então foi difícil pra mim, né? E, enfim, acho que nunca vou superar isso, nunca vou superar. A gente tem que conviver com a dor, essa é a verdade. Não tem esse negócio, vai passar, não vai passar, né? Só que a gente tem que começar a ressignificar, exatamente, Jorge, você falou a palavra certa. E aí, nesse momento, não foi só isso. Eu perdi a minha irmã, perdi meu padrasto, e aí com a perda do meu padrasto, eu descobri que ele tinha várias dívidas. E aí, uma outra irmã nossa, adotiva, entrou na justiça contra a minha mãe para pegar a casa que minha mãe estava morando. Aí a gente perdeu, né, a casa, minha mãe perdeu a casa, eu tive que vender a minha casa, o meu carro, para ajudar minha mãe a comprar uma nova casa. Então, assim, e aí ao mesmo tempo, a minha empresa estava bem, só que de repente minha sócia, né, que eu tinha ela como parceira, ela também decidiu ir para um outro negócio, a princípio um outro negócio, depois ela virou minha concorrente, mas isso não é o caso. Mas assim, é muita coisa, Camila, né? Foi muita coisa, gente. E assim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí, nesse momento, eu tinha tudo para entrar em depressão, eu tinha tudo para, assim, né, ter uns motivos para me rebelar, de fazer, esquecer o que eu quisesse. Mas eu precisava ser forte, eu não tinha outra escolha. Não tinha outra alternativa, né? Não tinha outra escolha, porque ou era isso, ou ninguém ia fazer, ninguém ia ajudar minha mãe, ninguém ia fazer nada. Então eu tive que lidar com funeral, com, nossa, gente, coisas assim, que você nunca imaginava, né? Exatamente. Então, assim, eu tive que passar por esse processo, né? Só que aí, o que aconteceu? Um dia antes da minha irmã falecer, eu estava buscando muita ajuda dos homens, né? Sim. Sim. Eu ligava para uma amiga minha que era médica, você conhece quem que tá de plantão hoje? E não sei o quê, e nananá. E aí falava, mas e essa técnica que o enfermeiro fez, será que tá dando certo? Então assim, né? E aí uma voz falou comigo, você está buscando ajuda no lugar errado. E aí eu
Tá bom, entendi. E fui dormir. Minha irmã ficou 1 mês internada, né, entubada. Nesse 1 mês eu não dormia, gente. Não dormia, não comia, não fazia nada. Naquele dia eu dormi e de madrugada eu sonhei que Deus falou comigo que tudo ia ficar bem. E eu acordei, né? Você tinha um processo de orar antes, de manhã, de tarde, de noite? Você tinha Nada. Bem assim. Nada. Mas você não falava nenhum momento com Deus, assim, ou com alguém, assim, algo superior? Eu nunca tive. Eu sou católica, mas Certo. assim, nunca tive o hábito de seguir nenhuma religião. Sim. Até hoje não sigo uma religião, eu não tinha crenças. Quando falava de espiritismo comigo, eu não acreditava. Eu só era muito cética, sabe? Certo. Só acredito vendo. Eu era assim. 99% das pessoas falam. E aí, quando aconteceu tudo isso comigo, eu me vi numa situação que ou eu aceitava. Ou aceitava. Não, eu aceitava que eu não tinha mais nenhum controle e entregava nas mãos de Deus, ou eu ia viver ali brigando comigo mesmo o resto da vida. Então, naquele momento, eu senti uma presença divina falando comigo, fica tranquila, vai dar tudo certo. E desde esse dia, eu acordei de manhã, me vieram com a notícia, e eu tava numa paz, numa plenitude. E depois, para lidar com todos esses outros problemas que eu contei para vocês, também foi uma paz, assim, uma sabedoria que eu não sabia que existia dentro de mim. E aí, desde então, eu comecei a observar que quando a gente se coloca, né, na posição de vítima, de ai meu Deus, tudo aconteceu comigo, não sei o que, não sei o que, aí a gente só começa a atrair mais disso, né? Mas até então eu não sabia o que era a lei da atração, tá? Eu só percebi, mas não tinha essa relação. Já. Mas assim, e aí eu percebi, quando eu comecei, e essa minha outra irmã, né, que eu falei que entrou na justiça para brigar pela casa da minha mãe, por lei, como minha mãe, né, tinha a união estável, ela tinha direito. Sim. Só que ao mesmo tempo, eu falei pra minha mãe, mãe, quanto vale a sua paz para entrar nessa briga? E aí eu coloquei, minha mãe tava ali, com sangue nos olhos, não, a casa é minha, nananã. Mas aí eu fui começar a entender, falei, mãe, ela tá com um neném pequeno, tava grávida, eu falei, será que ela não tá precisando mais que você? Porque ela acabou de perder o pai, e o pai sustentava ela. Ela não tem casa. Como se ela não tem. Não tem como se manter. Você tem. Eu tô aqui pra te ajudar. Graças a Deus eu tenho como te ajudar. Então, assim, eu comecei a enxergar a vida por outro lado. Sim. Por incrível que pareça, eu tinha todos os motivos pra, né, ir pra um lado ruim, lado do negro, que muita gente entra depois do luto. E eu fui pro lado da luz. Sabe? Escolha, né? E eu comecei a arrastar muita gente comigo. As pessoas olhavam e falavam, caraca, como você tá aguentando, né? E aí, gente, nossa, no trabalho, em todos os lugares, as pessoas falavam assim, você é um exemplo, nossa, como você consegue. E aí os problemas das outras pessoas começavam a se tornar pequenos quando eu falava minha história. Então, achei isso muito bacana. E aí, logo depois, eu li o livro, O Segredo. Aí, tudo fez sentido. Eu falei, isso. Eu precisei passar por tudo isso para chegar nesse momento, para esse livro vir até as minhas mãos, porque não era o momento, ainda. Gente, se eu lesse esse livro antes de tudo isso, eu não ia entender. Ficou guardado. Bobeira, né? Isso aqui é bobeira, né? Isso existe. E aí, cada página, gente, cada palavra que eu lia do livro, tudo fazia sentido. Tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver. E eu fiquei mais em paz ainda, de entender que, né, minha irmã não se foi, minha irmã... Transformou, é o todo, sabe? A gente só tá de passagem aqui, né? Transformou, né? Transformou completamente. Então, assim, foi incrível. E aí, depois disso, como eu entendi o que é a lei da atração, eu comecei a atrair mais disso, né? Então, eu comecei a atrair mais pessoas que falam sobre isso, mais livros que falam sobre isso. Comecei a seguir gente no Instagram que fala sobre isso, sobre lei da atração e tudo mais. E, recentemente, eu descobri uma coisa, assim, que... Uau! Agora tudo faz mais sentido ainda. Falei, agora é o momento de eu criar o que eu quiser aqui, na minha vida. Curiosa pra saber. O que foi? Conta pra gente, pro pessoal aí. De verdade, se vocês acreditam ou não, se vocês acreditam ou não no que eu vou falar, aí fica a critério de vocês. A decisão, né, o destino de vocês depende só de vocês. Exato. Mas o que eu vou falar aqui pode mudar a sua vida pra sempre. O que eu descobri? Lei da atração não é você atrair aquilo que você quer. É atrair mais daquilo que você já é. Olha.
Uau. Ou seja, o que adianta você pensar positivo, você querer um emprego melhor, você querer ser rica, você querer ter um marido melhor, só que nas 23, 22 horas do seu dia ali você tá brigando com seus pais, brigando com seu marido, reclamando da sua comida que tá fria. A gente acaba exato. julgando tudo e Negativo. todos, Exatamente. né? Então, assim, o que eu comecei a fazer? Importar menos, né? Amar mais. Aceitar mais. Você fez a escolha de ir para o lado de verdadeiramente olhar positivo, ver uma ótica positiva, e não só ver, porque isso é só 5%, pensar e é só 5%. Você Agir, começar a agir, né? É. Assim, E aí, assim, eu comecei a entender por que as pessoas falam que quando você é grato, né, você atrai mais coisas boas. Por quê? Porque quando você está agradecendo, você está olhando o lado positivo. Isso. E você está ali numa frequência alta, né, Exato. naquele momento. Agora, quando você fala uma coisa, mas você não sente aquilo, Sim. né, não é. E aí, o que não que está acontece? vibrando aquilo de verdade, né? Exatamente. O sentimento, porque o pensamento é só 5%, os 95% é o sentimento, né? Exatamente. Sim. E aí, lógico, né, no ambiente emocional, isso é mais fácil de você utilizar e tudo mais, a questão de você amar, respeitar o próximo, ter empatia com as pessoas. Mas aí, na parte quando a gente fala de, a gente tem objetivos de vida, né? Eu quero ser rica, eu quero ter um carro top, eu quero ter uma casa top, eu quero viajar o mundo. Ajudar minha família. Exatamente, né? porque assim, quando eu né, tava fazendo faculdade, ensino médio, lá no ensino médio, eu tinha sonhos, lembra que eu falei pra vocês? Sim. Realizei todos os meus sonhos? Sim. Mas aí, com o passar do tempo, meus sonhos foram crescendo. Opa, peraí, isso não é só meu sonho. Eu achava que eu tinha realizado todos os meus sonhos, né? Naquele momento. Aquele momento, né? E foi só aumentando esses sonhos, né? Gente, aqui a gente tá num espaço super natural, mas também é cidade, tá? Então não se preocupe com os barulhinhos externos. Faz parte, Foca aqui, né? foca Isso, foca aqui. Foca na Camila, que ela tem muita informação. Essa menina parece que tem 60 anos, eu só tenho 20. Ai, para, não tem A gente conheceu ela lá no retiro e nós nunca tínhamos visto ela, né? Não, foi incrível, né? E chegou essa moça, assim, né? essa mulher fantástica, quietinha lá. Eu falei, essa menina, mulher, né? Essa menina pra mim. Eu falei, gente, a história dela. Não é, a saudade de uma pessoa já muito vivida. A pessoa Chegou, já eu falei, ai. A gente veio. A gente já veio no pré-julgamento, né? Pensando quem é ela, de onde vem e tal. Na hora que essa menina começou a falar, meu. Todo mundo ficou impactado. Nossa, eu aprendi demais lá. E eu gosto de falar muito daquilo que realmente faz diferença na minha vida. Eu já comecei a praticar algumas coisas que ela já falou e tudo que um pouquinho de cada um tava lá, acreditava. E realmente já tá dando resultado. E estar aqui hoje é um dos resultados. Exatamente. E tem que viver isso, né? Além do... A Camila acabou de dar a chave para todo mundo. Tem que viver isso com seu sangue. E assim, sangue. às vezes as pessoas acham que tem que ser um beabá, né? Não, é assim. Assim, gente, eu concordo que você ser uma pessoa organizada, você gerir seu tempo, você ser esforçada, tudo isso vai te ajudar no processo, com certeza. Sim. Mas quando eu entendi que eu tinha capacidade de criar tudo que eu quisesse, através, né, da energia, que é isso que a gente está falando, de o que você sente, o que você é, você atrai mais. O que você vibra de verdade. Exatamente. Né? Aí você percebe que você não precisa de tanto esforço assim. Sim. Nossa, isso é incrível. Uau, isso é... Gente, eu chegava na época da faculdade, eu estudava o dia inteiro e eu já estava trabalhando em São Paulo, então eu tinha que fazer uns acordos com os professores, porque eu não entrei em São Paulo como estagiário, eu já aprendi, eu já entrei como analista pleno, então eu já tinha uma responsabilidade alta. E aí eu fazia acordos, eu falava assim, ó, eu faço tantas horas a mais por dia aqui no trabalho, aí de sexta-feira eu não trabalho, porque de sexta-feira eu tenho que fazer as provas que eu me comprometi na faculdade. Sim. E à noite eu ainda estudava inglês, então assim, só que aí eu falei, gente, eu passei muito tempo da minha vida trabalhando, estudando, e lógico, eu era jovem, eu acho que faz parte, tá, gente? Eu tenho uma expressão que eu gosto que é stress and rest, que é estressa e descansa. Então assim, tem momentos da vida que a gente vai precisar se esforçar, trabalhar, estudar, né? E depois a gente descansa, fala, bom, agora eu usufruir. Isso é normal. Mas quando você entende que você tem capacidade de fazer muito mais com menos esforço, nossa, uau. E quando eu descobri isso, eu falei, uau, por que eu não descobri isso antes? Mas é porque tudo tem sua hora, né? Sua hora, seu momento. Talvez você ainda não está entendendo isso aqui nesse podcast, porque não é seu momento ainda. Exatamente. Mas se é... Já vai, né? Já começa. Nossa, parabéns, porque chegou a sua vez. E assim, essa questão da cocriação, né, que a gente
criar nossa realidade com base em tudo que a gente sente, que a gente é, com a energia que a gente vibra. E aí eu comecei a perceber, quando eu descobri isso, eu comecei a perceber que as minhas atitudes estavam desalinhadas com o que eu queria. Então, por exemplo, quando eu fui decidir comprar um carro, eu já tive carro anteriormente, tal, não sei o quê, mas eu tenho lá na minha planilhinha, na minha meta dos sonhos, que eu queria ter um carrão, né? E aí, quando a gente coloca lá os seus objetivos, você tá falando do seu sonho que você quer atingir. Só que na prática, o que eu tava pensando? Quanto que eu posso pagar? Né? Então, vamos pegar um mais simples, um que cabe no orçamento, nananã. Ainda com escassez mental. E isso vale para viagens também, né? Você vai viajar, mas você fala assim, ai não, mas vai ter que ser um hotel super básico, super simples, sem café da manhã, que eu vou passar perrengue, mas não cabe. Então, assim, eu sempre estava pensando, já que como que eu ia fazer para pagar, se ia dar ou se não ia dar. Uma certa dificuldade ainda, e né? Quando a gente começa a pensar nisso, o que a gente está vibrando? Escassez. Né? Por exemplo, pijama. Gente, eu dormia com qualquer coisa. Eu pegava assim, minha pior roupa para dormir. Depois que eu entendi isso, eu falei, gente, se eu quero ter dinheiro, eu tenho que me comportar já como se eu tivesse esse dinheiro. E aí eu fui lá no shopping, comprei um roupão. Não é um pijama, como chama? Um hobby e tal. Tudo de seda. Paguei caro, tá, gente? Parcelei e tal, não sei o que, mas eu falei assim, porque eu quero dormir já como se eu fosse rica, porque eu passo a maior parte do meu tempo ali dormindo, então eu já quero, naquele momento, já tá co-criando as coisas. Já quero sentir que eu já tô rica, né? Isso. E aí, quando eu decidi do carro, eu comecei a alugar carros que eu tava pensando em comprar. Então, eu pegava assim, os mais baratinhos. Só que aí, teve um dia, gente, eu cheguei lá na loja para pegar o carro, e a moça falou assim, infelizmente, a gente não tem nessa categoria, então eu vou ter que te dar um upgrade, mas você não vai precisar pagar nada mais por isso, tá bom? Aí vinha um carrão. Opa! Gostei, sentiu, né? No começo nem foi tanto assim, tá? Não. No começo eu falava assim, nossa, amor, mas esse aqui é difícil pra estacionar, é muito grande. Só que aí eu comecei a perceber que eu estava me auto-sabotando. É verdade, a gente faz isso, né? Daí, quando eu percebia isso, eu já, opa, não, peraí. Eu vou aprender a estacionar isso aqui. E aí, depois que eu aprendi e que eu decidi, né? Porque aconteceu isso 2 vezes, de eu alugar um carro simples e pegar um carro top. Aí, nas próximas vezes, eu falei, não, agora eu só vou pegar carro top. E eu aluguei por 1 mês o carro que eu tinha sonho de ter. Aluguei por 1 mês e fiquei sentindo ele. E eu virei pro meu marido e falei assim, eu falei, amor, aprendi uma técnica para estacionar o carro, que, nossa, é perfeito, você não precisa se preocupar com nada. Até ensinei ele, e hoje ele estaciona super rápido. Mas assim, eu falei, estou pronta para ter o carrão. Tá vendo? Ainda aprendeu e ainda ensinou. Falei, estou pronta para ter o carrão. E aí, só que lógico, né, você fala, mas cadê o dinheiro para isso? Gente, sem brincadeira. Dinheiro surgiu na conta. Porque você determinou, você surgiu decidiu. Na conta, e assim, aí você vai falar, nossa, mas você ganhou na Mega Sena? Tá? Não, mas o que acontece? Vai surgindo de diversas formas que pode acontecer. Nesse caso, foi um consórcio que meu marido tinha, né? E ainda tinha mais 14 anos que a gente poderia receber esse dinheiro. Então, assim, aí você fala, coincidência? Não, não é. Não é coincidência, gente. Não é. Esse é o segredo, não é coincidência. Se você começar a pensar, não, mas peraí, deixa eu entender melhor isso. Ser muito, né? Se você começar a tentar ir contra a lei, aí você não vai mais receber. Então, assim, sabe aquele cara que ficou famoso, Luva de Pedreiro? Receba! Receba! Gente, é isso. Quando o universo te manda, receba. Agradeça, receba, e é isso. Entenda que você co-criou aquilo. E aí eu entendi. E aí, gente, foi um caminho sem fim. Nossa. Desde então, isso foi em dezembro, desde então, tô com o meu carrão, conquistei tudo que eu queria. Dinheiro, nossa, gente, sem brincadeira. Tudo que eu queria, eu co-criei. Até as coisas que eu achava que eu não queria, mas eu queria. Eu co-criei. Sabe? Então, assim, sabe aquele pepino, aquela dor de barriga que dá em você? Aí você fala assim na hora, nossa, mas que merda, não cocriei isso aqui. Aí você fala, mas essa dor de barriga aí, na verdade, eu tava querendo ela assim, sabe? Eu já tava, né? Eu só não tava criando coragem pra ela. Isso. Então, assim, é incrível. É incrível, e depois que você entende isso... Que tá tudo em nós, né? Nossa, aí é um caminho assim... Aí deslancha, Camila. Aí e é leve, né? É leve, exatamente, uma coisa que é leve. A gente entender que tá tudo disponível já. Foram realizadas categorias pela sociedade, uma categoria para isso, outra categoria para isso. Não, mas tá tudo disponível, não tem esse. Se você tem a capacidade de ter um celular, por exemplo, um celular... que faça tal atividade, você tem a capacidade também de ter o celular que faz todas as atividades. Por que você se limitar? Eu falo do celular,
mas representando toda a nossa vida. Por que você se limitar nessa uma atividade se você tem todas as atividades? Exato. Sim. E é muito lindo quando você coloca um propósito, é muito maior que o material. O material é muito legal porque ele é um resultado, é muito bom, adoro. Mas vai além disso, é né? muito além, é o resultado, porque você atrai pessoas da mesma vibração. Inclusive a gente, eu tô muito feliz de ter conhecido Nossa. pessoas, Atrair ambientes. coisas materiais é o de menos. Exatamente. Gente, sem brincadeira, eu falei pra Joy ontem, né, Joy? Eu mandei um áudio pra ela, falei, Joy, vocês surgiram, e desde que vocês surgiram na minha vida, eu não tenho mais problemas. Por quê? Se vier a acontecer alguma coisinha e eu ficar com um incômodo, eu já falo, não, calma, as meninas estão aqui, vou me abrir com elas e a gente se ajuda aqui. Isso. E tá tudo certo. Então, assim, você tem uma rede de apoio, mas de pessoas que realmente estão nessa vibe, Essa sabe? mesma energia. Porque eu já participei de muito grupo, né? Eu já contei pra você, Val, participei de muito grupo. Nós também, né, Joy? Muito grupo, mas assim, o que eram esses grupos? Era mulheres tagarelando. Isso, nada mais. Gente, desculpa, né? Você bem é transparente, mas era mulheres tagarelando. A gente não julga, não julgar, porque cada um tá no seu momento, mas não era o nosso, né? E assim, a gente fala, né? Vamos montar um grupo para se ajudar? Beleza. Só que aí você olha dentro do grupo, tem as panelinhas. Sim. Ali tá todo mundo lindo, maravilhoso. Aí você saiu, tá fulano falando mal de ciclano. E não sei o quê. Então, assim, eu falei, são coisas que não a gente não agrega. Estando junto, exatamente. Conscientemente. Então, assim, né? Não tô falando pra vocês saírem dos grupos, não é isso. Não é isso. É mas buscar o que faz sentido. Entenda que tem grupos para cada coisa. Então, eu quero aprender inglês, eu vou entrar num grupo de inglês. Eu quero... Agora, eu entro no não é. Não tem problema. Quer entrar no grupo das fofocas, entra. Cada um, né? Mas entenda que tudo que você, o momento que você tá, as pessoas que estão ao seu redor, vai direcionar a sua vida. Exatamente. Tá? Pra onde você quer ir, né? Exatamente. Volta lá no começo, que a Camila começou o vídeo. Não adianta as pessoas, o ambiente, vai fazer quem você é. Exatamente. Não tem jeito. Tudo faz, tudo porque que a gente às vezes vive. você quer ficar naquele ambiente porque... a zona de conforto, a zona de conforto. Não, você não sai do lugar, e como que você quer o diferente se você não faz diferente? Como que você vai pro próximo nível se você tá mantendo as mesmas pessoas, os mesmos locais, sim, né, os talvez mesmos ambientes. seja também por medo do novo, sim. Mas o que o novo pode te prejudicar? Em nada. Em nada, exatamente. Né? A gente só tem que avançar. E assim, como eu sou muito prática, gente, eu vou ser bem prática. Tá? A gente percebe isso, Camila. Vou dar aqui algumas dicas para vocês. Muito bem. Parem de ver noticiários de notícias ruins. E compartilhar. Não, compartilhar piorou, né? Porque daí você tá ali, estraga a sua vida, você estraga dos outros. A rede então, assim, a menos que você tenha algo que você possa fazer que vai ajudar. Então, por exemplo, essa semana minha irmã achou um cachorrinho de rua, tal, não sei o quê, precisando de ajuda para resgatar, né? E aí, lógico, gente, é uma situação assim, é triste você saber que o cachorrinho tava lá sofrendo, tal, não sei o quê. Então, o que eu fiz? Ao invés de eu compartilhar o grupo, a situação que ele tava. Ficar reclamando. Não, eu falei assim pra gente, rifa solidária, poder ajudar e tal. Beleza, então quando você tem uma ação sobre aquilo, beleza. Você compartilhar. Exato. Agora não, espancaram um cachorrinho aqui na vizinha, não sei o que, tá. O que você vai ter de ação em cima disso? Nada, você só entristeceu as pessoas. Tristeza. Então assim, futilidade. Então não façam isso. Tire isso da vida de vocês. Não agrega nada na vida de ninguém. Música. Exatamente. E tem o oposto também. Então, comecem a assistir filmes de comédia. Gente, ri. Isso, tá muito bem. Traz a sua energia lá em cima. Eu amo filme de comédia. Eu também. Eu tô até procurando, porque eu acho que eu já assisti todos. Eu assisto de novo, Mas eu assisto muito no YouTube, pegadinha, gente. Pegadinha. Ontem eu tava vendo um filme do Jim Carrey. Gente, eu sou fã do Jim Carrey, aquele outro. O Adam Sandler também. O Adam Sandler. Mr. B também. Jack Chan. E aí você dá uma alegria. Exatamente. Então, assim, ou, por exemplo, aconteceu uma coisinha no seu dia, uma notícia ruim, uma coisa que você vai. Um problema que você vai ter que resolver. Não fique focando no problema. Muda, né? No momento, muda a rádio. Liga um som ali, uma música que você gosta. Eu montei uma playlist que se chama Good Vibes. Olha que porque toda vez que eu me sentir mal, sei lá, acordar enjoada, ou tô com dor de cabeça, qualquer coisinha, eu vou lá, ligo a minha playlist, começo a limpar a casa, fazer as coisas. Gente, começa a dançar sozinha. É maravilhoso. Exatamente. Eu compartilhei no grupo nosso, no grupo que a gente, desse encontro que a gente teve um grupo, né, que a gente tá compartilhando tudo que a gente aprende, que a gente acha que é bom, que é gostoso. A Camila começou a compartilhar muitas coisas, a gente compartilha todos os dias, que a gente tem alguma informação que a gente acha pertinente a essa energia que está elevando. Eu compartilhei uma música que chama Eu Nasci para Ser Feliz. Apesar que muitas pessoas discordam que a gente não nasceu para ser feliz, eu bato o pé que nós nascemos para ser feliz. O todo, o Criador, Deus, não quer ninguém triste, infeliz, não. Isso é da nossa mente humana. O que é negativo, o que é para baixo, o que é ruim, é a nossa mente humana que faz. Eu falo que é uma ilusão. É a Maia, que o
budismo usa muito Maia. Maia, né? Falar sobre Maia, que é você tá na tristeza. Então, assim, nós nascemos para ser felizes. Depende de quem? Olha a história da Camila, gente. Por que nós trouxemos a Camila? A Joy pensou, a gente conversou junto. Nossa, a Camila é ideal para isso, porque ela tem uma história com uma menina, praticamente. Desculpa, Camila, qual a sua idade? 30 anos, gente. Parece que tem 70 de vivência. Incrível. Eu falei, não, essa menina, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Sim. Ela tem muito mais coisas para ela contar, mas vamos aos poucos. Vamos começar com esse podcast aqui, vai vir mais depois, com certeza. Mas é isso que ela tá falando, entendeu? Não adianta nada a gente querer mudar, a gente querer, se a gente quer realmente mudar, tem que ter atitudes que mude, né? Sim, tem que ser. Exatamente, foi o que ela fez. E assim, isso desde sempre, tá? Então, por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhei nos primeiros empregos, assim, né? Eu odiava esse negócio de bater ponto. Olha. Bater ponto, ver ponto pra almoçar, porque aí, meu avô faleceu. Mas cadê o atestado de óbito? Gente, que situação desagradável você ter que ir lá pedir pra sua avó, para o seu tio, sei lá, um atestado de óbito. E aí, desde que aconteceu esse negócio aí que meu avô faleceu, eu tive que, né, dar um atestado, eu decidi, eu falei, eu não quero mais bater ponto. Olha, Daí eu pensei, o que eu precisava para não bater meus pontos? Eu precisava ir para um cargo gerencial, não, um nível, né, acima. Eu tinha que ser coordenadora. Então pronto. Falei, então eu tenho que batalhar para ser coordenadora, né? Então assim, eu comecei a estudar mais, fiz um MBA, fiquei fluente em inglês e tal, e aí eu fui promovida. E outra coisa, essa questão de promoção. Muitas vezes tem empresas que você leva ali, né, 1 a 2 anos para ser promovida. Só que gente, eu sou muito sonhadora. Eu quero as coisas pra ontem, assim. Certíssimo. Beleza, qual que é o próximo passo? Como a Joyce falou, tá tudo aí, tá tudo disponível, é só acessar. E aí, nós nessa época eu não sabia disso ainda, então, não. Mas você já tem essa vibe, já sua. Era uma coisa intrínseca sua, né? Natural. Descobri segunda-feira, numa live da Elaine Orives, né, gente? Pra quem não segue a Elaine Orives, começa a seguir, essa mulher é maravilhosa. E aí eu descobri que esse meu jeito de ser independente, de batalhadora, de correr atrás, de fazer as coisas por minha conta, sem depender dos outros fazer por mim, veio de uma situação de abandono na infância. Porque tudo que a gente é hoje, tá tudo relacionado à nossa infância, né? Aos traumas. Então, assim, o nosso consciente, né? 5% da nossa mente é consciente. Sim. Os outros 95% é tudo inconsciente que foi construído lá na infância. Então, isso eu descobri recente também, mas aí eu percebi. Eu nasci. Gente, minha primeira desgraça já foi logo que eu nasci, tá? Eu nasci. Eu nasci e meus pais se separaram. E eu era muito grude com meu pai. Minha mãe falava sempre pra mim, nossa, você era grude com seu pai, você vivia dormindo no colo do seu pai, não sei o quê. Então, assim, com 1 ano de idade, meu pai se separou da minha mãe e foi morar em outra cidade. Então, assim, né, devido à distância, a gente não tinha mais proximidade. Então, de vez em quando ele ia lá, me buscava pra viver, pra fazer um passeio e tal. Então, foi minha primeira vivência ali, foi o abandono. Então, eu falei, gente, se eu fui abandonada pela pessoa que deveria cuidar, a pessoa que mais me amava naquele momento, em quem que eu posso confiar? E aí, desde o meu inconsciente, tá, gente? Eu não tinha consciência com um ano pra entender isso. Mas no meu inconsciente, eu tinha que ser independente porque eu não podia confiar mais nas pessoas. Então, eu tinha que fazer sempre a minha parte e ir atrás. Então, assim, tudo isso veio de lá, tá? Mas aí, só voltando à questão do trabalho, né? Aí, o que acontece? Tudo que eu queria... E aí, dentro das empresas, eu tava falando, né? Tem empresas que levam 1, 2 anos pra ser promovida, né? E tal. E eu tinha um sonho, eu queria ter um salário X em 2 anos. Eu tinha acabado de sair eu quero ter esse salário em 2 anos. Tinha meta. E eu vi que dentro da empresa ia demorar muito. Eu falei, gente, não tem sem condição. Então, assim, de 6 em 6 meses eu pulava de empresa. E as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, nossa, você, né, fica pulando de galho em galho. Beleza, mas eu consegui o que eu queria. Mudanças, mudar é bom. Assim, e eu não saí assim, né, deixando a empresa largada. Então, não quero mais vocês. Não. E, gente, toda vez que eu saía de uma empresa, eu me preocupava com tudo. Em deixar um processo redondo e passar tudo que eu aprendi com outra pessoa. Deixar melhor que você pegou ainda. Eu fechava as portas e toda empresa que eu saí falava a mesma coisa. Meu, a gente lamenta muito de estar perdendo você. Mas fico feliz. E as portas sempre vão estar abertas para você. Sim. Tá vendo? Porque todo lugar que eu passei, eu deixei o meu melhor. Todo lugar. Então, assim, aí eu cheguei no auge, assim, da minha carreira, né? Em 2 anos, né, formada, eu cheguei no auge da minha carreira, já estava no cargo que eu queria, já tinha o salário que eu queria. Aí eu, putz, agora eu quero mais. Quero mais. Eu quero ser agora empreendedora. Só que o meu... Aí é que tá. Por que eu caí no mundo do empreendedorismo, tá?
Porque o que eu entendi? Gente, eu entendi isso vendo um vídeo do João Apolinário da Polishop. O que eu ouvi, né? Ouvi nesse dia. Dentro de uma empresa CLT, nada contra, tá? Mas dentro de uma empresa, quando você é funcionário, seja CLT ou de outra forma, mas quando você trabalha para alguém, você geralmente tem um salário fixo, então você tem o seu chão, você tem seu chão. Sua base ali. Você tem seu chão, então assim, você sabe que aquele dinheirinho vai cair todo mês e tal, você tem seu chão. Mas você também tem o teto. Ó, seu salário é tanto, e é tanto. É tanto, pronto. Tá? Acabou. Se você quiser dar um próximo passo, beleza, mas esse próximo passo vai aumentar a 10%, no máximo 30%, tá? Beleza? Tem chão, tem teto. Certo. Só que aí, quando caiu minha ficha, eu falei, putz, mas eu não quero ter teto. Eu não quero. Limitado. Eu era muito sonhadora. Eu era muito sonhadora. Só que aí, gente, ó, já vou até falando, tá? Pra não criar expectativas erradas. Sim. Quando você vai pro mundo do empreendedorismo, você realmente não tem teto, tá? Você pode ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 1 milhão, 2 milhões, quanto você quiser, tá? É infinito. Você não tem mais teto, mas você também não tem mais chão. Você tem que ter coragem mesmo. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Você fica sem chão, mas você fica sem teto. Então, tudo ali depende de você. Não tem mais aquele chão, você tem que saber voar. Exatamente. Agora tem que saber voar. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, tá? Essa questão de saber voar, né? Eu gosto muito de falar das águias, né? Porque as águias, elas têm muito foco. Exato. E eu gosto, enfim, os voos altos, um dia vocês podem pesquisar todas as características das águias, e as águias são incríveis. E os voos são altos, né? Voos altos, ela tem foco, ela sofre muito e mesmo assim ela não desiste, sabe? Enfim, não vou entrar no detalhe na águia, mas a ideia é outro podcast. Pensa na águia. E aí, eu vi uma frase que é o seguinte, não confie nos galhos, confie nas suas asas. Isso. Por quê? Qual que é o maior erro das pessoas hoje? Elas são muito dependentes das circunstâncias. Então, assim, se você, no caso, né, as circunstâncias é o galho, certo, você é a águia, tá? Você é a águia. Então, assim, se você tá ali num galho, beleza, tô aqui nesse emprego, ou nesse grupinho, ou nessa família, ou nesse relacionamento, tá? As circunstâncias da sua vida naquele momento. Aí você vira, né, e de repente, o cara te abandonou, o emprego te mandou embora. E aí, o galho quebrou. E você caiu. Exato. Entendeu? Então, assim, você ficou dependente das circunstâncias. Sim. Agora, quando você confia nas suas asas, você fala assim, independente de quem estiver comigo, de onde eu estiver, do emprego que eu tiver, eu vou voar. Exatamente. Aí, pá. Pronto. Entendeu? Sim. Pode ir pra qualquer galho que onde você estiver, você não vai ter perigo. Porque se o galho quebrar, você se garante ali, entendeu? E é isso, as pessoas hoje ficam muito dependentes de galho. Isso. E galho quebra, gente, faz parte. Né? Então... a questão da segurança, né? As pessoas querem muito segurança, né? Segurança é uma... Eu falo assim, segurança é uma ilusão. Não existe segurança, né? A segurança que faz o tempo todo, a gente está buscando isso o tempo todo, né? Nós nos fortalecemos com isso. Porque a segurança não... veio aí essa pandemia toda, né? Todo mundo tinha uma certa segurança, ruiu, né? Caiu por terra. Gente, segurança não existe em nenhum lugar. Não existe em nenhum lugar. Exatamente. Nada é o mais importante. Isso, fortalecer você, fortalecer o que você acredita, fortalecer o seu ambiente, fortalecer o seu meio ali, porque é isso que você vai depender, né? É disso que você vai conseguir dar os voos, né? É a partir dessa base aí. E foge além, assim, não é somente pensar positivo. Chega uma hora que pensar positivo. Não é só pensar. Dá. Agir, também, né? Mas assim, agir. Isso. De vez de, tipo, você vai quebrar seu galho, sua circunstância, foca nas possibilidades, são infinitas. Exatamente. Em vez de você focar, igual a Val estava conversando esse dia, uma colega nossa focou só nas possibilidades ruins. E só foi descendo. Agora, eu já passei por diversas situações, eu nunca tive medo. Eu sempre tive medo, assim, mas não aquele medo de dar tudo errado, porque eu focava na possibilidade, né? Não, passar fome eu não vou, sei lá, ficava vendo as possibilidades boas, vou focar nisso, vou fazer aquilo, e sempre deu certo. Não tem muito segredo. E uma coisa que eu aprendi lendo um livro, inclusive eu recomendo, tá? Se chama Antifrágil, é que assim, quando a gente passa por momentos difíceis, vamos dizer, né, quebrou o galho. O que a gente aprende a vida inteira? Que a gente tem que ser resiliente.
Não, aguenta, resiste. Tem que ser forte. Seja forte. Gente, eu ouvi muito isso do meu Não é? pai. Tem que ser forte. Pode chorar, É. seja forte. Não. Não. Meu chefe gritou comigo, seja forte. Né? Engole. Ixi, Engole choro. engole. Mas tá errado, gente. Não é só isso, né? Não, e assim, não é a questão de você ser resistente. É questão de você ser resiliente, né? Que é a palavra da moda, resiliente. Ai, enfim. Não é resiliência que você tem que ter. O antifrágil, qual que é a diferença do antifrágil pro resiliente? O resiliente, ele aguenta, tá? O antifrágil, ele se transforma. Vai se transformando. Então, aquilo que te fez mal, aquilo que te machucou, aquele problema, te transformou numa pessoa melhor. Então, assim, sair de um relacionamento abusivo e que me fez isso, opa, peraí, agora eu entendi que no meu próximo relacionamento eu tenho que já impor as regras. Exatamente. Eu já tenho que mostrar até onde pode chegar. Eu já tenho que, né, Você vai dar o mostrar limite. quem sou eu. Você que vai ter, Exatamente. Agora, assim, sair de um emprego extremamente, um chefe tóxico, né, agressivo, abusivo também. assédio moral, ou sei lá, qualquer tipo de assédio. Beleza, então, vamos para outro emprego? Tá, só que agora eu entendi. Entendi. Levantou a voz comigo uma vez, Pronto. Já era, né? Porque vai você levantar não de tem novo. esse poder aqui, não. Sim. Tá? Eu sou mulher, mas eu estou aqui no meu Eu sei lugar quem eu como sou. profissional, E como me todo mundo. respeitar, né? Então, assim, isso fiz a minha vida inteira. Eu não sabia que era esse nome, tá? Descobri Você recente. não sabia também, que era, né? antifrágil. Mas eu fiz isso a minha vida inteira. Então, todos os problemas que eu enfrentei, eu saía mais forte deles. Então, hoje, isso me tornou quem eu sou hoje. E vou passar por mais, com certeza. Todo né? mundo, Não tem... Aqui, enquanto Mas isso é mais vida, legal. né? Porque o que acontece? Se você tá frágil e alguém vai lá e bate em você, grita com você, qualquer coisinha que acontecer na sua vida, você quebra e aí você fica lá sem chão e aí pode vir a depressão. E às Agora, vezes pra sair se é mais você difícil. tá preparada e você for uma pessoa antifrágil, aí você se transforma. Eu sei quem eu sou e ninguém faz isso comigo, porque eu sei meu lugar. Sim é sim, não é não. E a gente vai além ainda, que isso gera até doenças E tudo isso físicas vem do amor também. próprio, né? Se a gente não tem o amor Como próprio, você a vai gente se não colocar? entende isso. Não vai se colocar, não vai se posicionar, né? Exatamente. Se você não tem sua identidade definida, sabe quem realmente você é, né? Eu falo que tudo começa na identidade, que é uma coisa que eu vou falar todos os dias, é uma coisa até chata de falar, mas saber quem você é, de onde você veio, né? Suas raízes. E as suas raízes, Eu li né? esses dias. Exatamente, raízes. E isso é importante quando você tem... Por isso que o autoconhecimento é importante, né? A gente vai falar muito de autoconhecimento. No nosso podcast a gente fala sobre isso muito, né? A essência a ser exatamente é isso. Qual é realmente a essência? A gente já está sendo o que a gente nasceu para ser, né? Sim. E é isso. É tudo sobre isso. Sim. Fala, Joy. Não, é exatamente isso. Quando eu sei quem eu sou, eu respeito meus limites, os limites do outro. E se eu tô triste, eu tô triste, eu sei que eu fico triste, amanhã eu tô melhor. E não vivo extremamente os extremos. Vou equilibrando, igual o coração bate forte, bate fraco. E respeito, não fugir dos processos. A gente tem a mania de fugir. Ai, tô triste, meu Deus, tô triste. Não posso ficar triste, não posso tá chorar. Bom, vou chorar, que delícia. Mas assim, é importante a gente identificar ter esse autocuidado e esse autoconhecimento, porque daí quando você tá triste, às vezes assim, sei lá, aconteceu alguma coisa, aí você ficou triste, você ficou, né, pistola com alguém que falou alguma coisa que você não gostou. E aí quando você tem um autoconhecimento suficiente para entender que aquilo que a pessoa falou não tem nada a ver com você, mas é um problema dela, você fala, tá, entendi. A pessoa tá naquele, né? Exatamente. Tá passando por um... Aí você entende que o problema não é seu, é mais sobre ela que sobre você, porque né? geralmente, a maioria das vezes que a gente tá triste, que a gente tá angustiado, que a gente tá com ansiedade, é problema do outro. Não é seu. Exato, né? Então, assim, quando você tem autoconhecimento, você fala, tá, peraí, eu tô assim por quê? Eu tô assim porque tá fulano, né? Aí ativou meu gatilho. Fazer perguntas, né? Faz pergunta pra você. Faz pergunta pra você. Gente, por que eu tô assim, né? É comigo mesmo, né? Exatamente. E aí, como que vai... Como que a gente consegue esse autoconhecimento? Terapias, livros, bastante, gente, livro de autoajuda. Eu lembro que eu tava no ensino médio. Meus amiguinhos falavam assim, nossa, mas você lê livro de autoajuda, você tá com problemas e não sei o que, nananã. E eu nunca ouvi nada do que eles falavam. Eu não tava passando por nenhum problema, mas você queria só entender. que eu gostava. Eu lia o livro do Augusto Cury com 8 anos de idade. Nossa. Autoajuda, inteligência emocional, não é à toa, tá vendo? 8 anos de idade aí, ó. Olha assim, só o exemplo que a gente tem, né? E eu vou te falar, Camila, da onde veio essa questão de gostar de ler livro? Foi dos seus pais? Geralmente vem dos pais. Não foi, né? Não. É seu mesmo. Eu tava na escola, aí eu vi uma amiga minha lendo e eu achava ela muito inteligente.
Aí eu falei, quero ser inteligente também. Sim. Você entende? Então é isso. Olha só, a criança curiosa, né? Você tem que ir atrás daquilo que você quer. Exatamente. Então, se você não é mais inteligente da turma, o que é mais inteligente da turma faz que eu não faço? Que eu não faço. Sim. Né? Então, lógico, você não tem que ficar comparando, mas Uhum. naquele momento eu admirava ela. Isso. E você tem que fazer. Admiração é importante, Sim. né? E quando você admira alguém, você começa, né, a olhar o que essa pessoa tá fazendo. A gente chama de modelar, né? Não é? Assim, não é querer ser igual. Não é Mas querer ser igual. trilhar o mesmo caminho. É uma coisa que é mestre, bom, né? né? Algo que é bom ter um mestre pra gente seguir os Então, assim, passos, né? desde criança, eu já tava, gostei disso, quero ser isso também. Curiosa, né? E aí ela começou a me dar dicas, né? Ai, tem um livro aqui que eu gosto muito. Ela era muito fofinha. Aí Cecília, não dela, gente. Beijo, E aí, Cecília. agora ela tá indo morar na Inglaterra. Ah, é Cecília. Ai, mas assim, gente, é muito bom, sabe? Quando Sim. você conhece pessoas que às vezes a pessoa nem sabe o impacto que ela teve na sua vida. Exatamente, agregou né? muito na sua vida. Mas né? agrega, e isso é fascinante. Quando a gente Nossa, vê é isso. maravilhoso. Eu ouvindo você falar assim, desde a infância, você podia ter escolhido ser vítima de tudo que você passou, né? Você não escolheu. Você escolheu o caminho de você tipo assim, dar outro caminho, não da tristeza, não não, ficar aqui no vitimismo, ou ficar aqui chorando que meus pais separaram, que meus pais não cuidam tanto de, né, como eu gostaria, porque cada um dá o que pode, né, o que tem para dar, né? Mas você não foi vítima, né, em nenhum momento, pega né? esses espinhos e torna em força, Em flores, né? flores. Faz um caminho florido para você, foi o que você fez, criar um caminho florido. E é engraçado porque, assim, sei lá, uns 5 anos atrás, quando eu chegava com uma pessoa que estava passando por um momento difícil e falava, né, fulano, pensa no lado positivo, né, você ainda tem isso, você tem seus pais, né, vai isso aqui. Aí o que as pessoas viravam e falavam pra mim? Você não sabe o que é passar por isso. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Não é a pessoa que tá no vitimismo? Eu só não passei fome. O resto, tudo aconteceu comigo já. Tudo. Eu tava pensando esses dias, eu falei, o que não aconteceu ainda comigo? O que não aconteceu? Não passei fome. Pronto, o resto, assim, fome mesmo, né? Sim, Porque, lógico, sim. fome que já não passou, às sim. vezes, de vez em quando De vez em quando acontece. acontece, mas eu não tava fome de não ter o mesmo, que sabe? comer Você não nada, ter o que comer né? na casa. Então, assim, então, gente, tirando isso, hoje eu posso dizer que eu passei por tudo. Mas, mesmo quando eu já tinha passado muita coisa, mas não tinha vivido, por exemplo, falir a empresa, Certo. perder pessoas, né, próximas de você. Eu não tinha passado por isso ainda. E aí, as pessoas olhavam pra mim e falavam, mas você não sabe que passar por isso. Então, assim, ou seja, hoje, mesmo tendo passado por muito mais coisas, eu não vou virar pra alguém e falar assim, Você não, não mas sabe você não passar. sabe que é passar por isso. Ser vitimismo, né? Não, gente, Ser vítima, não é né? assim que funciona. Você só Exatamente. fica na posição de vítima, De vítima e você o vai tempo ficar todo. nessa posição pra sempre. Quem escolhe ser vítima vai ser vítima a vida toda, né? E ser vítima não leva a gente pra lugar nenhum, né? Ou melhor, só leva pra baixo, né? Não te eleva, não te dá como a gente tá falando aqui de energia, de vibe boa, energia positiva, de cocriação. Então, quem tem uma energia lá pra baixo, só é vítima, não vai cocriar, vai cocriar mais do mesmo, né? Mais disso aí, mais desse foco, né? Se você está sendo vítima, tá vendo que não dá certo. Não precisa nem ninguém falar, nem ninguém mostrar. Você tá vendo que dá certo, tá? E daí pior, isso acontece comigo, isso é comigo, sou alecrim dourado. Não é. E outra coisa que falar de mestres, eu gosto de ter mestres, eu gosto de uma frase muito que é: siga seu mestre, mas não se confunda com ele. Faça como ele do seu jeito, não como ele. Perfeito. E o mais bonito... Pra não perder a sua essência, né? Que eu venho falar aqui da Joyce, assim, que eu sempre... que a Camila até citou, que as pessoas ficam falando muito. Eu ficava preocupada que as pessoas falassem, tem que ser assim, tem que fazer assim. Aí eu parei uma vez, comecei a observar a vida da pessoa. Falei, eu tenho que ver quem tá fazendo, não quem tá falando. Exato. Igual a nossa amiga aqui, a gente... Não só ela falou, mas a gente viu. A gente viu a vida dela, né? A vida dela então, mesma. A gente viu não na é só balela, essência não e é em verdade, só. né? Não é só da boca pra fora, né? Sim. Ela tem resultado de verdade, ela vive o que ela fala. Vive isso. Né? Uma coisa importante é a gente falar sobre aquilo que a gente vive, não tem jeito. Exato, exatamente. E falando ele sobre a questão da gratidão, de você cocriar e ser grato, você cocria mais disso mesmo, basta a pessoa pode falar lá, um monte de gratidão, da boca pra fora. Eu, essa semana, falei com meu marido. De repente, a gente tá falando e as muito, outras 24 né? horas. Só brigando, vibrando o negativo. É o que você vibra, é o que você sente, a sua atitude. Então, não é só você pensar Isso. e E se não aconteceu ainda, não, mas eu tô nessa, mas se não aconteceu ainda, algum grau de raiva, algum grau de ódio, algum grau de escassez, algum grau de ciúme, algum grau de... Gente, essas energias tudo que vai pra baixo. A gente tem ainda. E assim, uma coisa, né? Que você... E tá tudo certo, tá só limpar, né? Você me fez lembrar de uma coisa importante também. Às vezes, o universo é tão bom com a gente. Deus é tão perfeito. maravilhoso. Que às vezes você vai falar assim,
Você quer criar uma coisa, você faz de tudo, você faz tudo, faz. Aí não consegue. E aí você fica, por que não consigo? Querendo de qualquer jeito, né? Na hora você não entende. Uhum. Mas, gente, depois de um tempo, quando Você vai entender, acontece outras sim. coisas, você fala assim, uau, agora entendi. Entendi. Ou seja, o universo protege a gente também. Também protege. Então a gente tem que saber acreditar. Sim. Sabe aquelas 3 palavrinhas? Sim. Né? Uhum. Isso. Confiar, entregar e aceitar. Aceitar, pronto. A gente para no entregar. Eu vai lá. confio, eu entrego, Pronto. mas eu não aceito. Então, gente, se o universo está mostrando para você que aquilo não é para você, Não aceita. seja teimoso, E né? agradecer pelo que deu certo, pelo que não te deu. Porque... Exatamente. Porque até o não dar certo, foi bom, né? nem existe não dar Não, certo. mas Eu Tudo tenho deu muitos certo. exemplos né? assim. Tudo não deu contava certo. porque senão ficava quieta. Isso. Mas tem muitos casos que você fala assim, nossa, agora entendi porque não deu certo. Sim. Se eu tivesse sentado lá, ia acontecer isso e, nossa, ia Eu todo falo caminho. isso mesmo também. Às vezes, ônibus que você perde, um avião que você perde. Nossa, Né? Eu brigava. brigava antes, eu era, sabe assim, irritadinha, né? Ariana, né, meu? Sabe o que é, né? Mas hoje eu não brigo mais. Hoje eu falo assim, nossa, alguma coisa, né? Vem alguma coisa de bom aí. Tem que Vamos acontecer aguardar. porque tem que acontecer. Vamos aguardar alguma coisa aí, né? Então, assim, eu já não brigo mais. Então, eu já não tô na fase de brigar, de reagir mais, sabe? De ter sabe assim, de dar essa reação, né? A gente vai ter uma ação, a gente vai agir. Agora, não reagir às situações. Isso é muito libertador, né? Sim. É gostoso, fica leve pra gente. Senhor dono de si. Dono de si. Você sendo o dono de si, qualquer coisa que acontecer, você para, observa. Exatamente. Igual a Camila disse, não sou eu, é o outro. Se alguém te fechou no trânsito, não é você que fez isso. Então você não tem que sair gritando que nem doido. Você segue, tenta observar os seus instintos, se precisar falar alguma coisa, fala, mas sabe, nem não reagir a tudo isso. E uma coisa eu digo pra gente ir finalizando, digo que é super séria, ninguém tá acima de você vai te criticar. As pessoas estão, nem existe acima abaixo, mas assim, quem tá preocupado com a sua vida, com as suas coisas, não tem tempo de criticar o outro, não tem tempo de O julgar. que ele tem tempo é vir falar, viu, vamos, não sei o que lá, assim, pra ajudar, né? Vamos fazer uma live? Vamos fazer um podcast? Geralmente quem tá melhor, né, que você Não em alguns critica, sentidos, né? Ele só vai te ajudar se você pedir ajuda. Exatamente, Sim. não vai nem se intrometer na sua Ele vida. não tem tempo né? pra ficar E te se criticando. importar menos com o que as pessoas falam, né? Exatamente. Exato. Então só vai apontar, só vai criticar, só vai te julgar pessoas que estão abaixo de você. Então, não E às vezes o problema é dela. Às vezes eu tô julgando. Gente, eu lembro porque eu era assim. Às vezes eu falava assim, nossa... Nós fomos assim há algum grau, algum tempo, né? Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Nós fomos. Eu olhava assim a unha das pessoas, assim, né? É um em gel, essa unha, tá? Sim. Eu olhava assim e falava, nossa, mas a gente tem que amar o que a gente é natural, e não sei o quê. Mas por quê? Porque tinha inveja. Você não conseguia fazer naquele momento, né? Hoje eu tenho minhas unhas. Exatamente. Só que pra pessoa, pode ser que ela tenha falado assim, nossa, realmente a Camila... Então, assim, o problema era com eu. você. Tá tudo E depois certo. que eu entendi isso, gente, nossa, Pronto. as pessoas podem falar o que quiser. Falam, Eu tô bem, bom, tá bem tá comigo. ótimo, eu agradeço pela sua dica. O dica. importante é o resultado que você tem. Exatamente. Né? O resultado que eu falo assim, não precisa você ficar provando o tempo todo, né? Olha o resultado. Todo mundo é lindo do jeito que é, e tá perfeito. E as pessoas têm costume de focar no negativo. ruim, Então, por exemplo, você recebeu 10 Negativo elogios pra e ela. uma crítica. Você fala, fica na crítica lá. Vai acabar inteira. seu dia. O que será que fulano fez pra mim? Não sei o que. Vai acabar seu dia. Gente, pega o elogio, receba e vive esse elogio. Hoje o meu funcionário mandou uma mensagem pra mim, né? Mandou uma mensagem bonita lá e tal. Falou assim, nossa, pouco tempo que eu te conheço, te admiro, não sei o que. Aí eu falei pra ele, nossa, que incrível. E eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Coisa boa, né? Por quê? Porque é gostoso, É gostoso. gente. E pra você ter mais do mesmo, né? Ter mais do isso. mesmo. E aí outras pessoas começam a te elogiar. E eu falo, ai, que delícia, receba, Né? receba. A gente gosta disso. Né? Não que isso vai te colocar assim, melhor ou pior do que isso, mas é gostoso pra nós. Receba, você é merecedora. Gosta disso. E essa questão de ser acariciada. merecedora Sim, vai dizer a sua atitude. Porque muitas vezes as pessoas... Eu era assim também, né? Um tempo atrás, as pessoas falavam assim, nossa, como seu cabelo tá bonito. Eu, não, tem um aveio. Ai, como sua roupa é linda. Ai, comprei lá, baratinho. Nossa. Ai, Mas você trabalha, né? Também. Hoje não. Hoje a pessoa fala, nossa, seu cabelo tá bonito. Ai, obrigada. Dá muito trabalho mesmo pra Que arrumar, roupa sabe? legal, E aí, quando você se eleva, gente, Pronto. Chega. Não tem pra ninguém, né? Não tem pra Na ninguém. hora de ocupar os nossos lugares. Exatamente. Ocupar nossos lugares. Tá vazio, juntando teia de aranha, porque ninguém é capaz de ocupar o lugar de ninguém, porque cada um é uma forma. Mas você vai deixar juntando a aranha lá e vai ficar perdido? Cada um é único, né? Como é. Né? E para ir finalizando o nosso podcast de hoje, vamos deixar uma mensagem da Camila aí, pegando ela de surpresa.
deixar uma mensagem que vier no coração dela agora, que e vocês ficam à vontade para seguir ela vai passar o contato da rede social dela. Ela é maravilhosa. Só digo uma coisa, conheçam e depois vocês me dão um feedback. Porque sigam, Camila, comente. Não, com certeza, podem me seguir lá, Camila Rodrigues Consultora, e me chamem para um café, que vai ser um prazer conversar. E assim, gente, o que eu posso dizer para vocês? Eu tenho muitas frases lindas para falar, né? Mas hoje o que eu tenho para falar é busque autoconhecimento. Quando eu falo autoconhecimento, é você se permitir mesmo, sabe? As pessoas têm muitas barreiras com terapia, com psicologia, várias coisas, né? Até você... porque é difícil, gente, mexer na ferida é difícil. E às vezes a gente precisa entender o que lá na infância machucou a gente hoje para você se curar. Só que aí as pessoas têm tanto medo, né, do passado, que elas não se permitem. E muita gente acha que, né, fazer terapia, psicóloga, psiquiatra, fazer uma hipnose, tem muitos mitos, né? As pessoas falam, isso é coisa de louco, coisa de louco. E é por isso que a maioria das pessoas milionárias são loucas. Então, o que eu digo pra vocês, gente, olha, para fechar com chave de ouro, busquem autoconhecimento. E aí tem vários métodos que vocês podem seguir, mas façam isso por vocês, porque só vocês podem mudar o destino de vocês. Muito bem. Gratidão. Obrigada. Estamos Obrigada aqui no espaço, no escritório da Camila também, quando vocês quiserem. Ela faz, não acho que a gente não falou, ela faz consultoria, mentoria. Exatamente. Já pode vender o peixe? Já pode vender, por favor, pode vender o peixe, exatamente. Sigam ela lá, consultora financeira. Como eu caí no ramo, né, no empreendedorismo assim, de paraquedas, ninguém me ensinou, né, o que precisava. Quando eu caí, eu falei assim, gente, tem que saber muita coisa. Tem que saber vender, tem que saber de marketing, tem que saber financeiro, tem que saber muita coisa. Então, assim, o que eu fiz? Eu fui atrás, né? Estudei muito. Foram 10 anos aí estudando muito para ter todo o conhecimento que eu tenho hoje em negócios, em administração de empresa. Muitos investimentos, né? Investi muito, né? Investi muito nisso. Então, hoje eu trabalho com consultoria, né? Então, eu tenho outros negócios também, mas hoje o meu propósito é ajudar outros empreendedores que estão vivendo a dor que eu vivi lá no começo. De não sei mais o que fazer, tá perdido, não sei o que é isso, né? Não tô conseguindo acompanhar o mercado. Então, assim, se vocês precisarem de ajuda, me segue lá no Instagram, Camila Rodrigues Consultora. E, gente, vai ser um prazer ajudar vocês, porque eu amo isso que eu faço e eu faço com o maior prazer, porque eu não tive essa pessoa lá na época, né? Eu tinha, assim, um consultor para me ensinar uma coisinha, um vendedor para me ensinar tal coisa. Mas eu realmente ajudo você em tudo, tá? Eu pego na sua mão e falo, vamos entender a sua empresa, vamos ver onde eu posso te ajudar, tá? Então, contem comigo aí. Inclusive, precisou de um imóvel, precisou de alguma coisa, conte com a Camila. Você quer que eu conte tudo, né? Tudo, também. Seu peixe. Também ela é proprietária. Gente, essa menina de 30 anos também é proprietária de imobiliária também maravilhosa. Sim, e tudo isso que ela falou aqui, eu garanto e assino, porque também estamos aqui juntinho dela, todo dia, no mesmo processo que ela aqui. E é verdade. Tudo que ela fala é verdade. Sigam ela lá, vocês vão, olha, sua vida vai deslanchar. De verdade, claro, se você fizer o que ela falar. A minha imobiliária é a Right Way Imóveis, eu vendo e loco imóveis aqui na região de Sorocaba, então precisando também, outro Instagram, tá? É Right Way Imóveis. E chega, né? Não vou contar mais de resto. Isso mesmo, assim. o pessoal que agora tá atrás, né? Isso, procura ela, exato, muito bem. Gratidão, Camila. Obrigada, gente. Gratidão, pessoal. Logo a gente vai regravar com a Camila daqui a um tempo, o nosso espaço. Sim, logo. Tudo isso, essas curiosidades que ficou em cada um de vocês. E terminou nosso Essência Ser. Como que é a frase que eu amo que você fala, amiga? Você é amada. Qual delas? Você é amado, eu sou amada. Você é amado, todos nós somos amados. Eu sou amado, você é amada. De trás. Obrigada. Make off. Obrigada a você, lindona. Esse é o Make Off. Obrigada pelo seu tempo aí, disponibilizar. Imagina. Nossa, é tão bom quando a gente encontra alguém que é disponível mesmo, tá nesse processo todo aí que você tá, nessa busca.